Então, vamos lá. Nós vamos, como a gente informou, nós vamos trabalhar com o Google Classroom, né? O Google Sala de Aula. Então, eu vou começar compartilhando. Deixa eu diminuir a interferência aqui de internet. Eu vou só tirar a câmera e vou começar a compartilhar com vocês essa tela. Beleza. Então, nesse compartilhamento, vou esperar ele entrar. Entrou. Eu vou passar para o meu e-mail. Está compartilhando direitinho aí, né? Tá ótimo. Então, eu abri o meu e-mail institucional, que é o e-mail, né, liberado pela SEDUC, que tem a extensão educa.rj.gov.br. E como a gente está falando de Google Classroom, o que a gente vai fazer? A gente vai lá em todos os aplicativos que a gente tem, ó, o Drive, o Google Sala de Aula está aqui, a gente tem a Agenda, o Meet, que vocês já viram. Então, a gente vai lá no Google Sala de Aula. A gente tem que pensar também o seguinte, gente, que às vezes a gente fica na cabeça que o Google Sala de Aula é só para professor que está em sala de aula e que não interessa a gente aprender a utilizar a ferramenta. Eu acho que tem assim, a gente tem que tomar cuidado com esses equívocos, porque na realidade não é uma perda de tempo, a gente está aprendendo alguma coisa, né? E isso é importante para a gente. Ele faz várias coisas, essa ferramenta. Ele faz um armazenamento em nuvem, direto. Ele facilita a relação entre os estudantes, os docentes, os deveres de casa. Pode fazer uma inserção, por exemplo, eu sou diretor de escola, tudo bem, de repente o professor precisa de uma intervenção sua nessa sala de aula, ele acrescenta você nessa sala de aula, ou para você acompanhar, ou para ver como é que está o andamento, ou o orientador educacional, ou o coordenador pedagógico, e aí depois você é removido da sala para acompanhar as situações, né? Para ver como é que está o andamento dessa turma, porque o fato de estar online não significa que não esteja acontecendo um fluxo, pelo contrário, a gente está andando conforme é permitido caminhar aí, então isso pode ser acompanhado também. Né? A turma pode organizar as tarefas online, pode troca de fotos, documentos, PDFs, vídeos, às vezes muito mais até do que a gente consegue extrair em determinadas situações presenciais. A gente pode também perceber e botar na cabeça da gente que essa ferramenta ela não precisa ser só usada online, à distância. Eu posso estar numa aula presencial e compartilhar isso com os meus alunos para otimizar o meu tempo de aula. Nossa, eu posso fazer uma infinidade de coisas, né? E aí entra muito da criatividade também de quem está administrando a sala. Então, vamos começar aqui. A gente está nas turmas. Essa aqui é a minha sala, né? O meu Google Classroom, a minha sala de aula. E eu vou para esse lado esquerdo aqui, tem aquele menu que é o chamado menu hambúrguer, né? Que são esses 3 tracinhos. E quando eu abro esse menu hambúrguer, eu consigo ver aqui, ó, turmas. Quando eu clico em turmas, eu abro todas as turmas que eu tenho. Aqui a agenda é um compartilhamento que já é feito automático. Se eu quiser um agendamento, se eu quiser olhar o que eu tenho agendado para o dia, eu não preciso abrir o aplicativo Agenda, por aqui mesmo eu já consigo controlar. Aqui tem todos os cursos à esquerda, né? Os cursos que são administrados tanto como professor quanto como aluno dos cursos. Aqui está a turma de vocês, ó, 14C, tá certo? Então, a gente tem todas essas ferramentas. Eleonora, qual é a diferença do verdinho para o azul? A diferença é de quem criou, de quem fez a administração da sala e escolheu essa cor, que é uma coisa que a gente vai falar lá na frente nas configurações também. Então, ó, abrir o Google tem que estar lotado no e-mail, né, institucional, venho no menu hambúrguer, e agora estou lá no final do menu hambúrguer, eu tenho o botão de configuração. Quando eu abro configurações, tem alguém com o microfone aberto. Eu abro em configurações, eu digo assim, dá só um segundo. Eu perdi teu áudio. Perdeu meu áudio? Agora tá bom, voltou. Tá. Não, deixa eu ver aqui se eu consigo fechar o...
o microfone. Não, só o meu que está aberto, que eu abri agora, eu acho. Tinha um que estava conchado. Não tem problema não, vamos lá, vamos continuar. Então, eu tenho... Está compartilhando aí a minha foto e o perfil aqui de configurações? Tá. Tá, então beleza. Então, eu tenho aqui a foto do perfil, eu posso alterar essa foto por qualquer foto que eu tenha salvo no meu desktop, ou no meu notebook, ou no meu celular, tá? Essa aí foi a foto que eu escolhi para representar esse perfil. Aqui embaixo, a gente tem assim, ó, configurações de contas, altere a sua senha e opções de segurança. Se você quiser gerenciar essa parte de senha, o que vai ser mostrado ou não, é só você trabalhar aqui, ó, esse gerenciamento. Aí ele abre vários ícones que tem a ver com a segurança do Google, tá? Do Google de forma geral. Notificações por e-mail. O que a gente tem aqui? Aqui, observa que o meu fica desligado. Por quê? Se eu ligo, se eu boto isso aqui on, eu vou receber e-mails de todas as postagens que todo mundo faz, de todas as... Eu posso filtrar isso aqui, ó, classes em que eu dou aula, tá? Classes em que eu estou participando, e posso bloquear só alguns recebimentos. Porque imagina só, você tem 6 turmas. Se você for receber toda hora, né, se você deixar habilitado, toda vez que o aluno fizer uma postagem ou postar uma atividade, você vai receber uma notificação do seu e-mail. Então, o e-mail acaba ficando lotado e você perde oportunidades mais detalhadas e mais importantes do teu filtro, de como você quer administrar essa sala. Eu optei por deixar isso aqui fechado. Então, eu recebo assim, as notificações dentro de agenda, quando alguém propõe um Meet, ou de respostas diretas, a pessoa vai e escreve para o e-mail da Eleonora, o e-mail institucional, aí eu recebo, tá certo? Mas eu não vou ficar, por exemplo, recebendo toda vez que alguém dá um ok numa postagem, toda vez que alguém dá um ok numa atividade. Isso não, isso eu estou lá dentro do hall de atividades para fazer essa mediação e receber por lá, tá certo? Então, vamos lá, saí daqui, estava na parte do hambúrguer, vou voltar para as turmas, aqui à esquerda, voltei para a apresentação das turmas aqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai aprender a criar uma turma. Para aprender a criar uma turma, eu não posso fazer por esse meu Google Sala de Aula, que é um institucional. Por quê? Quando a gente vai criar uma turma, eu venho aqui no maisinho, ó, tem a foto, tem o menu dos aplicativos e tem um mais. Se eu clicar nesse mais, vai aparecer só assim, participar da turma. Por quê? Quem tem a habilitação para criar as turmas dentro desse e-mail institucional da Secretaria de Educação é a Secretaria de Educação. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou parar o compartilhamento dessa tela e vou abrir um outro compartilhamento de tela para vocês observarem como é que é essa criação de turma na prática, tá? Então, vou cancelar aqui. Tô. Estou lá no Google Meet. E agora, para me tirar a minha foto, o que eu faço? Oi? Bom. Mas eu quero tirar minha foto. Então, gente, aí ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar esse compartilhamento de tela aqui, interromper compartilhamento. E vou compartilhar uma outra tela com vocês. Na tela do meu e-mail pessoal, para a gente conseguir criar isso. Senão eu não consigo criar a turma, tá? Bom, entrei. Essa aqui, ó, se vocês observarem, quando a gente clica na foto, a gente clicando na foto aqui, aparece que é o meu e-mail, tá vendo? Ó, H. Belmino. Não é mais o meu e-mail institucional. Ah, você está saindo do e-mail institucional? Pode. Pode, porque eu vou usar o Google Sala de Aula, atrelado à minha conta pessoal, tá certo? Para poder mostrar como se cria a turma. Então, voltando. Como é que eu vou criar essa turma? Lá no maisinho, quando eu clico no mais, o que me aparece? Me aparece 2 opções agora. Lá no institucional só aparecia assim, participar da turma. Eu vou entrar numa turma que já existe.
como aluna. Ali, no criar turma, eu crio uma turma. Eu vou conseguir administrar essa turma. Então, olha o que aparece aqui. Quando você vai no criar a turma, aparece assim para você, olha, você usa o Google Sala de Aula em uma escola com alunos, aí você vai vendo as perguntas e você, no final disso aqui, vai dizer se você, lendo e concordando com o modo de privacidade da administração do Google Sala de Aula, se você está de acordo com isso ou não. Se você não estiver de acordo, ele não vai criar a turma para você. Se você apertar aqui no quadradinho, né, e clicar no continuar, ele vai começar a criar essa turma. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer a criação dessa turma? Eu preciso colocar um nome nesta turma. Se eu não colocar o nome, a turma não é criada. Tá certo? Então, eu vou escolher um turma, vamos lá, teste online da C.14, o nome da turma de vocês. Beleza? Então, esse é o nome que eu estou escolhendo para a turma que eu estou criando. Eu posso escolher o nome que eu quiser, tá? Preferencialmente que ele tenha uma analogia condizente com o que eu estou lecionando, tá? Então, vamos lá. Eu boto o nome é obrigatório. Então, aqui e sala não são obrigatórios. Mas você pode criar, por exemplo, já que eu estou dando, uma hipótese, teste online da C14, primeira sessão, posso botar aqui, primeira sessão, assunto, aula online, Google Classroom. E por aí eu vou. Sala. Eu vou dar, hipoteticamente, digamos que eu tenha uma sala de aula, tá? Então, sala 4. Se eu não tiver, também não é obrigado, lembra bem, tá? Só é obrigado a botar o nome. E eu vou criar, apertar em criar aqui no canto inferior direito. E aí eu criei a turma. Ele está criando, tá? Ele tem um momento dele também. Então, vamos esperar ele fazer a leitura aí. Tem uma sala de aula teste. Apareceu aqui a minha sala de aula, olha. Então, criei a sala de aula. E aí eu estou dentro da sala de aula que já foi criada. Tá certo? Essa aqui, observa esse layout, foi o layout que o Google escolheu. Ele escolheu isso, eu posso mudar isso na personalização, tá? Então, olha só, o Google Sala de Aula criou, ali dentro eu vou conseguir colocar nota de aluno, fazer relatório, fazer as rubricas, né, de correção de trabalho, personalizar as páginas de mural que eu vou fazer com vocês, tudo isso vai ser detalhado. Tudo que a gente pode criar aí nesse ambiente virtual vai ser mostrado, tá certo? Bom, aqui eu tenho o menu hambúrguer de novo, ó, que me levaria para outras salas de aula. Mas eu não vou nele, eu vou dar continuidade aqui. Quando eu falo em mural, quando vocês abrem a sala de aula, vocês têm assim, ó, mural, atividade, pessoas e nota. Mural. Mural, gente, nada mais é do que você trocar com o aluno. É um lugar que você vai utilizar, e eu vou falar dele especificamente. Não, é porque eu tenho que anotar, é outra. Assim? Eu que quis ficar assim para olhar o céu, para olhar a coisa, para poder me desestressar. Não, eu botei ali no coisa, mas é que eu não estou enxergando e agora a Eleonora não está falando nada. Carlinha, teu microfone está aberto. Ah, então alguma coisa aconteceu. Será que ela ouviu? Deixa eu ir lá. Você não consegue desligar não, né? Foi. Tá, tudo bem, beleza. Tô voltando. Agora deixa eu me localizar aqui. Voltei. É porque vocês estão vendo compartilhado, mas eu tinha aberto outra tela. Então, voltando aqui, eu tenho o mural. Esse mural é o momento que você vai abrir, né,
a sala de aula e, olá, alunos, eu vou explicar, vai dar as boas-vindas, o aluno vai trocar, vai fazer alguma intervenção. É para essa comunicação com a turma ser estabelecida pelo mural. Tá? O campo atividades é para destinar especificamente às atividades. Um teste, uma atividade com correção, uma proposta de vídeo, de videoconferência e por aí vai. As atividades são postas ali, cada coisa no seu lugar, né, gente? Pessoas vai te dar uma ideia do que você tem participando aqui nessa sala. Já já eu vou mostrar para vocês como é que a gente inclui o aluno. E o campo de notas é um campo de notas que a gente não visualiza quando a gente é aluno da turma. Esse campo notas só aparece para os administradores daquela turma e eles conseguem visualizar as notas, tá? Como aluno, ele não vai aparecer. Como eu estou criando, eu sou administradora da turma, então esse campo notas aparece para mim. Beleza até aí? Bom, todas as atividades que você for criar, você vai criar aqui, tá? Não no mural. Então, vamos lá. Eu posso, estou aqui, pessoas, e eu quero fazer o seguinte, eu quero adicionar e quero dividir essa sala de aula, digamos que eu esteja com um número X de alunos, e eu quero acrescentar esses alunos. Então, eu tenho lá na minha sala física 30 alunos. Eu quero acrescentar todos os alunos a essa sala aqui. Eu venho aqui nesse bonequinho com mais, e aí eu clico aqui, ó. Digite o nome e o endereço do aluno. Digamos que eu queira colocar nessa sala aqui, ó, eu vou usar algumas pessoas que a gente tem como exemplo, tá? Vou colocar... É bom que aparece todo mundo. Eu venho aqui pelo nome, deixa eu ver. Jaqueline Souza, Jaqueline, é bom que não tá... Ah, é porque eu estou no meu e-mail. A mensagem. O que acontece aqui, gente? Eu estou no meu e-mail pessoal, tá? Eu esqueci desse detalhe. Então, eu vou colocar algumas pessoas, essa turma como aluno, ó, que são da Secretaria de Educação. Eu não quero aparecer, me ensina eu sair, que eu não estou conseguindo. Oi, peraí, posso te ajudar? Querida, você não está aparecendo. Você só está com o microfone aberto e a gente ouve tudo que você fala. Fecha o teu microfone, por favor. Eu vou criar uma turma aqui, ó, com o pessoal que é lá do PAF. Eu só não vou botar aqui a do PAF aqui de Teresópolis. Eu só não vou botar a Carla Gama, porque eu vou colocar a Carla Gama agora num outro momento. Eu ia puxar a Jaqueline, que está dividindo a sala de aula com a gente, mas eu não tenho... Mas ela é... Eu só tenho ela no meu e-mail institucional. Então, eu quero convidar esses alunos, tá vendo? Então, eu vou colocando, ou digitando o e-mail deles manualmente, ou eu vou puxando os e-mails. Como você vai estar dentro do Google Sala de Aula da instituição, o e-mail, todo mundo já está digitado ali. Quando você for puxando pelo nome, ele já vai aparecendo. Ó. Então, eu acrescentei 4 pessoas como alunos a essa minha sala de aula. Vou convidá-los. Convidei. Olha como é que aparece. Está sombreado, porque eles ainda não receberam esse convite. Depois que eles receberem esse convite, vai aparecer escuro, como está o meu nome aqui, tá certo? E aí, o que eu faço? Para que esses caras entrem na sala de aula, eu posso convidá-los e eu posso, nessa hora do convite, eles vão abrir essa sala de aula e vai estar lá, com aquele maisinho que apareceu no início. Estou fora dessa sala de aula, vou lá para as turmas, esse maisinho. Eu vou passar para eles um código, tá certo? E nesse código, eles vêm aqui, como vocês entraram nas turmas também, que a gente está administrando, participar da turma. É aqui que o respondente, que o cara que é cursista, vai acrescentar o código. Mas eu estou lá no teste online. Então, eu vim aqui em pessoas, acrescentei tantos alunos quanto eu quis acrescentar, e eu vou passar para eles um código. Que código é esse? Esse código que está aqui, ó. Quando eu vou na abertura da sala de aula, tem assim, teste online C14, código da turma. Se eu apertar nesse quadradinho aqui, aparece grandão. Então, imagina que você está dando uma sala de aula, na aula presencial, e você quer que todos os alunos tenham acesso. Você vai e mostra isso aqui grande no Data Show, que seja, eles copiam,
vão lá no mais, digitam esse código e entram na sala de aula. Ou você envia esse código por e-mail para todos os seus alunos. E aí eles entram sabendo qual é o código. Marca na agenda também, se já tiveram aula de agenda. Marca na agenda que eles têm que entrar no dia tal, deixa programado na agenda. Dia tal começa a aula 5 desse curso. Aí eles vão ter o código para entrar dentro dessa sala de aula. Tá certo? É uma das opções. Mas o código está aqui. A outra coisa é o seguinte, eu estou dando aula de quê? De Google Classroom. Aí aparece para mim um fundo com 2 ferramentas, um martelo e uma chave de fenda e 2 parafusos. Nada a ver. O que eu venho aqui? Vou formatar essa visualização com outra imagem que seja mais pertinente ao tema que eu estou trabalhando. Então, ó. Cadê? Tá aqui. Cancela. Cancela. Selecionar tema. Isso aqui que eu queria. O upload de foto é se você tiver... Eu cliquei errado, tá? O upload de foto é para você botar fotos suas que você tenha dentro do teu arquivo de fotos. Então, eu quero uma coisa mais pertinente. Nós somos uma turma online de diretores. Repara que a gente tem aqui, ó, temas esportes, temas artísticos, matemática e ciências. Se eu tivesse numa turma de química, certamente eu escolheria esse aqui. Inglês e história, mas eu vou optar por um tema como esse. Então, eu estou selecionando esse tema. Você vai observar que a imagem vai mudar aqui, ó. Mudou a imagem. Nada a ver, né? Aquele martelo com aquela chave de fenda, mas tudo bem. Foi o que o Google apresentou no primeiro momento. Tá beleza até aí, gente? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida aí no bate-papo, Carla? Não. Não? Pode seguir. Pode seguir? Então tá. Uhum. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar de novo em pessoas e vou adicionar alguém que eu quero compartilhar a turma. Eu sou professora de Química, a Carla é professora de Biologia, a gente quer dar uma aula em conjunto. Tem um grupo de atividades que a gente quer construir que vai ser pertinente às 2 disciplinas, tá certo? Então, eu vou lá e boto Carla Gama. Está indo para o e-mail pessoal dela também, vocês observam, tá? E aí eu vou convidar a Carla para participar como professora dessa turma comigo. Quando ela aceitar esse convite, vai aparecer a foto e isso aqui não vai estar sombreado, tá certo? E aí a Carla tem todas as atribuições que eu tenho como administradora da turma, a Carla tem também. Ela vai poder conversar no mural, ela vai poder criar atividades, ela vai poder convidar pessoas para essa turma, tá? Ela vai participar do lançamento das notas dessa turma e por aí vai. Então, ela tem todas as habilitações para gerir esse espaço dessa interface, tá? Dessa interface. Bom, beleza. Então, vamos lá. A gente pode convidar aluno. Pode abrir lá que eu já aceitei. Eu não... Aceitou? Uhum. Nossa, mas muito rápido. Espera aí. Deixa eu ir para o mural. Depois eu te falo. Tá, beleza. Então, eu vou aguardar. E aí, eu estou compartilhando com outro professor, beleza? Aí, convidei os alunos, estou com a minha turma formada. Obviamente, né, gente, a gente vai começar a escrever no mural já com a participação de todos. A gente tem que seguir o passo a passo, é interessante a gente seguir o bolo. Oi? Já acendeu lá. Ah, acendeu, tá aqui. Acendeu, é ótimo. Então, a Carla está aqui, ó. A Carla está como participante, como professora que vai dividir esse conteúdo comigo. Eu posso enviar um e-mail para a Carla, isso aparece aqui nos alunos também, tá, gente? Esses 3 pontinhos aqui. Eu posso enviar um e-mail direto para um aluno, vai ser como se fosse uma mensagem inbox por e-mail. Eu posso remover a Carla, eu posso tornar a Carla proprietária da turma e eu sair fora. Essa é uma boa ideia, eu divido a turma. Não quero. Mais uma para você e outra para você. Deus me livre, gente, me mata de uma vez. Ai, ai. Então, gente, esse é o menu que a gente tem, tá? Mais ou menos resumido dentro das configurações que a gente está vendo. E eu vou dar continuidade aqui e vou para o mural, que é como criar um mural. Depois que eu falar nessa parte do mural, a gente vai mudar
a apresentação, tá? Vou parar de compartilhar a tela. Então, nesse mural, o que eu posso fazer aqui nesse mural? Ó, eu posso compartilhar algo com a minha turma. Vou lá e falo: olá, bom dia, seja muito bem-vindo a essa turma que está se iniciando. Esperamos que a sua participação seja... Gente, eu sei escrever, tá? É só porque eu estou utilizando o tempo. E aí, um forte abraço e dou continuidade. Vou e posto isso aqui na turma. Quando eu posto isso aqui na turma, todos os alunos terão acesso. E aí, como respondente, como aluna, quando eu entrar, eu vou ter acesso a essa resposta. É o que vocês fazem no mural normalmente. Só que agora a gente está gerindo o que vai ser colocado no mural, né? E não só respondido. As perguntas podem ser feitas aqui, a gente pode também selecionar, ó, tá vendo esses 3 pontinhos aqui? Ó? Eu não quero mandar para todo mundo. Eu venho aqui e vou editar. Eu não quero mais escrever o que eu escrevi. Eu vou mudar, reduzir. Posso adicionar um arquivo. Ó, se eu quiser adicionar um arquivo qualquer, eu posso adicionar um arquivo do Google Drive, um link do YouTube, como a gente já viu em outros aplicativos, um arquivo doc, um arquivo de Excel. Posso botar alguma coisa do YouTube. Já nessas boas-vindas, eu posso vir para aqui, ó, a mensagem, e procurar dentro do YouTube, ó, alguma mensagem de boas-vindas, algum vídeo de boas-vindas. Procuro esse vídeo. Se eu já souber o URL, eu digito o URL. Ah, mas eu não sei. Então, vou lá, vou botar boas-vindas do Caetano Veloso. Interessante a gente ver antes de colocar, né? Então, eu escolhi ali uma mensagem de boas-vindas qualquer. Quando eu clico nessa mensagem de boas-vindas, eu adiciono... Veja bem, eu não sei qual mensagem é essa, tá? E, pelo visto, eu vou cancelar isso, porque a gente não vai entrar nesse ponto. Só estou mostrando que eu editei, anexei alguma coisa que eu quis anexar, salvei. Depois que está salva a mensagem, ó, eu posso excluir, eu posso copiar o link dela, mandar para alguém, tá? Posso fazer N coisas. Esses trâmites, quando a gente senta para mexer no aplicativo, é que a gente começa a saber como é que é a aplicabilidade dele. O pessoal aí que é mais novinho, que utilizou o MS-DOS, né, na 90 e alguma coisa, 1990, quando eu era criança, sabe que a gente aprendia muito os comandos do Windows quando a gente sentava para fazer, né, como é que formatava, como é que não formatava, qual era o prompt, e por aí vai. Então, assim, a gente só consegue aprender botando realmente a mão na massa. Essa é uma dica muito importante. Bom, vamos lá. E aí, eu dei as boas-vindas, mandei para todos os alunos, porque eu postei no mural, todos os alunos que estiverem na turma vão ter acesso. Eu posso adicionar os arquivos que eu já mostrei para vocês. E aí, eu criei o primeiro fórum de discussão, né? Esse fórum, mural, nada mais é do que um fórum de discussão, como eu falei para vocês antes. É a hora que a gente senta e troca, faz a inter-relação com o cursista. Beleza? Carlinha, está faltando alguma coisa? Não, Lelê. Não mesmo? Ah, não, fala só desse próximas atividades aqui, ó, do lado esquerdo. Oi? Fala só desse próximas atividades aqui do lado esquerdo. Verdade. Quando a gente faz aqui, ó, próximas atividades, eu posso, quando isso aparece, depois que a Carla vai mostrar isso para vocês, ela vai acrescentar aqui, ó, nas atividades, ela vai botar essa atividade. Algumas atividades terão data, terão prazo. E para começar, para finalizar e etc. e tal. Quando isso acontece, depois que ela bota, aparece aqui no canto esquerdo, ó, quais são as próximas atividades a serem desenvolvidas. Tá? Só isso? Tá. Só isso mesmo? Então tá. Então eu vou parar de compartilhar essa tela com vocês. Estou interrompendo o compartilhamento. Gente, não esquece que eu estava no meu e-mail pessoal para vocês. Tá cheio de interferência. Tá sim.
Não é daqui, não, tá? Você Não. pode... Quando eu falo, não rola. Você não está me ouvindo, não, Jane? A Jane não está me ouvindo, não? Não, botou que não tá, não. Eu tô achando que tem alguém com o microfone. Faz um favor para mim. Já fechei porque eu saí do compartilhamento, dá para eu ver. Isso. Mas tem um aberto ainda. Não, então eu vou catar. Fechou, acabou de fechar. Fechou. Então é isso, ó. Agora vocês vão ficar com a Carla. Melhorou? Então Você vamos lá. Jane, tem alguma coisa que a gente possa tirar a tua dúvida aqui, que tenha perdido? Pode falar, pode abrir o microfone, se você quiser. Não, tá tranquilo, Eleonora. Eu só estava vendo aqui, até a Cláudia, o pessoal lá da coordenadoria estava falando, e as meninas também se manifestaram, falando sobre uma presença aí no mural, fazer uma presença programada. Vocês vão falar alguma coisa por aí, por isso? Não, porque a gente não vai ensinar a fazer a frequência, não, tá? Não, eu sei, porque aí tem uma forma de colocar aí também no mural, não tem? Tem, eu vou mostrar no tópico. Ah, então beleza. Ah, beleza. Eu mostro no tópico. Então tá bom? Agora eu vou deixar com Carla. Carla, tô desligando aqui, ó. Tá, qualquer coisa. Vou lá, então. Posso começar? Deve. Tô aparecendo aí? Oi, gente, boa tarde. Eu vou começar a apresentar a minha tela para vocês, tá? A gente vai trabalhar agora, propriamente dito, com a atividade. Como que a gente vai inserir uma atividade no nosso Classroom, tá? Vou compartilhar a tela aqui. Só um minuto. Então, vamos lá. Olha só, eu estou compartilhando com vocês o meu domínio do @prof. É uma turma que existe, é uma turma que eu tenho, tá? Então, eu vou trabalhar com vocês nela. Esse aí é o espaço onde os professores de vocês estão trabalhando. E como a Eleonora falou, quando essas turmas foram criadas, a gente já tem os professores e os coordenadores pedagógicos dessa nossa turma, que estão ali. Quando o coordenador pedagógico e o diretor, juntamente com o professor, ele é cadastrado na turma, ali naquele espaço, ele tem a habilidade, ele tem o poder, aliás, né, para mexer na turma, para lançar uma atividade, para organizar o feed da turma. Então, ele tem todos os plenos poderes. Claro que os nossos coordenadores e os nossos diretores, eles não ficam lançando atividade ao bel prazer deles, porque eles estão mesmo acompanhando o que a gente está fazendo. Então, a gente já tem várias turmas aqui, né, no lado esquerdo, vem em turmas, abriram as minhas turmas dessa forma, mas eu prefiro olhar em lista, mas vamos por aqui mesmo. Então, ó, abri uma turma aqui. A turma está aberta. Aqui, nesse espacinho à esquerda, onde está escrito próximas atividades, são as atividades que os alunos têm para entregar bem mais à frente. Então, por exemplo, eu coloquei para os meus alunos uma atividade de características gerais dos seres vivos, o exercício, a atividade que eles tinham que fazer vence amanhã, que eles têm que me entregar, então já aparece aqui, tá? Mas vamos direto lá para o menu atividade. Atividade, aqui. Aqui em cima, desculpe, aqui do lado esquerdo, nós temos todos os tópicos. O que são esses tópicos? No nosso Classroom da Secretaria de Estado de Educação, são as disciplinas que se apresentam na grade do nosso curso, tá? Então, aqui eu faço parte de uma turma que tem as disciplinas do núcleo comum e as disciplinas da área diversificada, porque é uma turma de empreendedorismo. Então, eu quero criar uma atividade para a minha turma em biologia. Então, eu venho aqui em criar mais. Vou criar uma atividade simples primeiro, tá? E atividade. Aí, aqui, aparece para mim a primeira coisa, o título da atividade. Então, vamos botar Classroom. É a aula que a gente está tendo hoje. Tá?
Aqui as instruções. Atividade individual, o que você quiser instruir o seu aluno. Ah, precisa copiar? Precisa. Quer que tire uma foto para mandar, para subir aqui para o aplicativo, para eu corrigir? Ok. Aí vamos vir aqui agora para o nosso lado direito. Para que turma que eu quero trabalhar? Já está aberto aqui a turma que eu tinha selecionado, que é a administração, de empreendedorismo com administração em 1001. Mas eu posso também escolher as minhas outras turmas de primeira série para trabalhar. Espera aí que surgiu um negócio aqui. Ela tem como agendar individualmente, sim, tá? Eu vou mostrar aqui. Ah, a Eleonora já respondeu. Beleza. Então, selecionei aqui as minhas 4 turmas. Quando eu seleciono várias turmas, eu sou obrigada a dar a atividade para todos os alunos. Então, ó, não se repete aqui. Mas, digamos que essa atividade seja para um aluno meu, que ele não conseguiu atingir o objetivo e eu quero fixar mais aquela questão para ele. Então, eu desmarco, coloco só na turma dele e aqui eu posso abrir os alunos, tá? Não apareceu nada porque essa turma não tem aluno, tá bom? Tá ok até aí? Então, vamos aqui para a pontuação. Eu posso atribuir uma quantidade de pontos para a minha atividade ou eu posso fazer uma atividade sem nota, só para o aluno fazer. Vamos colocar aqui 1 ponto para essa atividade. 1 ponto não, 2, 1 muito pouco. Posso também selecionar a data de entrega. Eu dou aula nessa turma toda terça, então vou marcar para a próxima terça. Coloquei lá, 26 de maio. Ah, gente, esqueci de uma coisa. Você pode colocar a hora também, tá? Então, ele já põe para você 23h59, né, que é o último momento do dia, mas você pode colocar, eu dou aula nessa turma 11h30. Então, quero botar 11h30 aqui. Coloquei. Tópico. No nosso Classroom do Estado, o tópico é a nossa disciplina. E eu gostaria de pedir para vocês que toda vez, eu não sou coordenadora pedagógica de escola nenhuma, nem diretora, mas como professora, e eu acredito que os alunos também sejam, quando a gente não põe o tópico de biologia, a atividade vai lá para o feed toda bagunçada. Aparece tudo lá na frente, uma confusão danada. Quando eu coloco no meu feed, o próprio Classroom já organiza a atividade lá dentro do meu tópico, tá? Então, ó, rubrica eu vou falar para vocês depois, que é um tópico que eu vou trabalhar sozinha. Aqui, a gente tem essa opção de criar atividade. Se eu selecionar criar atividade, a atividade vai imediatamente para lá, para o aluno responder. Então, se eu dou aula hoje, às 16 horas, eu quero criar atividade para estar lá às 16 horas, eu já coloco de uma vez. Mas, quando eu clico aqui da setinha do lado, eu tenho as seguintes opções. Criar atividade, que eu acabei de falar, e eu posso programar essa atividade. Então, digamos que eu queira que essa atividade entre para os meus alunos na quarta-feira, às 7h30 da manhã. Eu venho aqui, seleciono a data, deixo às 7h30 mesmo e programo a minha atividade. Então, a minha atividade já está programada. Vai aparecer aqui, ó, Classroom programado para 20 de maio. Uma coisa que eu quero ressaltar para vocês é o seguinte, para eu programar essa atividade, só pode ser uma por turma, tá? Se eu selecionar mais de uma turma, eu não consigo programar a atividade, só criar na hora ou salvar o rascunho. Aí eu posso vir aqui, não gostei de como a atividade ficou, e eu posso editar a minha atividade e vir aqui e programar novamente, tá? Tranquilo até aí? Então, vamos voltar. Vamos voltar aqui em atividade. Agora, deixa eu ver aqui o que eu tenho que falar. Vamos lá. Eu quero criar uma atividade com teste. Quando eu clico em criar,
aparece para mim a opção atividade, que foi o que a gente fez agora, a opção atividade com teste. Então, vamos lá. Uma atividade com teste. Teste de Classrooms. Qual foi a diferença dessa atividade para a outra, para a primeira que a gente fez pura? Essa aqui, quando a gente pede uma atividade com teste, o próprio aplicativo, ele já abre para a gente um formulário lá embaixo, que a gente só vai pegar o formulário, renomear o nosso formulário e adicionar questões igual a gente aprendeu na aula de formulários, tá? Então, essa é a principal diferença. Aqui, ele também me dá a opção de importar as notas. Então, cada formulário, com cada resposta, vai aparecer lá na parte de respostas, igual a gente já viu na parte dos formulários, tá? Beleza até aí? Então, vamos embora. Eleonora, se alguém perguntar alguma coisa, tu me fala, tá? Aí, voltemos novamente para cá. Tem a opção também de criar uma atividade com pergunta. Essa aqui é legal. Essa aqui é legal. Digamos o seguinte, eu dei uma prova, ou um trabalho, né, uma atividade remota, que é o que a gente fala agora nesse nosso momento. E a maioria dos meus alunos, ou boa parte deles, errou a questão 3. Eu quero trabalhar só essa questão 3 para os meus 20 alunos que erraram. Então, eu vou colocar aqui na pergunta, qual a cor de não sei o que, não sei o que. Claro que a gente não dá questão assim, mas vamos lá. Eu tenho a opção de trabalhar essa questão em resposta curta, tá? Que eu acho que são até 240 caracteres. E eu tenho a opção de trabalhar com múltipla escolha. Quando eu escolho a múltipla escolha, imediatamente já aparece para mim aqui, colocar a opção 1, sim, não, talvez. Colocar a pontuação, a data da entrega. Se os meus alunos podem ou não ver o resumo da turma, como que a turma está indo nessa questão, em responder essa questão, ou se está fazendo, eu posso habilitar ou não, posso dar essa prerrogativa para os alunos ou não, e criar a pergunta, tá bom? Agora, vamos para criar uma atividade com material. Essa aqui, gente, a gente não tem nota. Isso aqui é só para você compartilhar com os seus alunos. Um filme, um texto que você achou interessante, um link de uma matéria de jornal é apenas para compartilhamento. Isso aqui é para enriquecimento do nosso aluno. Eu preparei uma apresentação lá no Google, apresentação para os meus alunos, e eu quero colocar para eles sem valer nota, sem eu precisar explicar nada. É aqui que você coloca. Ou então você pode fazer o seguinte, hoje eu vou dar uma aula de sistema esquelético. Eu quero gravar um vídeo para os meus alunos lá no Hangouts Meet. Gravei o vídeo, mostrei a apresentação para eles dentro do vídeo, compartilhei a tela, e eu só quero subir para eles terem o material. Esse é o local. A gente tem aqui o local de adicionar um arquivo do Google Drive, que se a gente quiser gravar um vídeo do Hangouts, vai ficar aqui no Google Drive, ou eu posso compartilhar o arquivo, ou o que eu quiser. É importante lembrar que, quando a gente posta uma atividade com material, a gente não tem pontuação. É só para enriquecimento do aluno mesmo, tá? Aí, digamos o seguinte, que eu quero reutilizar uma postagem. Eu não quero começar a fazer tudo de novo, eu vou reutilizar. Então, eu venho aqui, onde tem essa setinha, indo e vindo, clico nela. Quando eu clico em reutilizar uma postagem,
Importante lembrar, eu ainda estou logada na 1001 ADM, tá? Eu quero selecionar uma atividade que eu passei para a 2003. Eu usei uma atividade, aqui tem o seguinte, aqui aparece a atividade de todo mundo, tá? Não aparece só da minha disciplina, aparece de todas as disciplinas que estão lá. Então, eu tenho que procurar, ó, meu nome, achei. Colocar aqui, atividade remota de sistema esquelético. Abrir, venho aqui e vou reutilizar. Só um bocadinho que minha coisa... Apareceu aqui, ó, já na turma, toda a instrução. Se é a mesma coisa, posso deixar. Se não é, eu quero pegar e modificar. Os pontos, posso pegar e criar a atividade. Eu não vou criar não, tá, gente? Porque isso aqui é de segundo ano, eu estou numa turma de primeiro. Então, só para a gente saber. Aí, agora a gente vem para... Vamos criar uma atividade nova. Agora eu vou criar uma atividade simples. Vou colocar como título aqui, seminário de Classroom. Aí vou colocar aqui, tá? Tem grupo de 5 pessoas. E as outras instruções lá que me interessam para os meus alunos. Vou deixar só para essa turma. O seminário, como é um trabalho pesado, ele vai valer 4 pontos. Vou marcar uma data de entrega aqui bem longe. Vou marcar para dia 9 de junho. Dá tempo de fazer. O meu tópico vai continuar sendo biologia. Agora é que vem o pulo do gato. Eu já fiz muito isso no papelzinho, porque eu não conhecia essa sistemática. Aqui na rubrica, a gente clica no maisinho e põe criar rubrica. Então, o que aparece para mim? Aparece os critérios que eu vou usar para o meu aluno tirar 5, 4, 3, 2, 1. Então, vamos lá. Título do critério. Trabalho, aliás, seminário remoto. Estou falando de seminário remoto, gente, porque com o Hangouts Meet a gente consegue dar como uma atividade para o nosso aluno um seminário remoto, tá? A gente agenda com eles se logam todos, apresentam um seminário, claro, cada um na sua casa, e a gente consegue fazer. Descrição do critério. Aí você escolhe como que você quer descrever isso aqui. Seminário sobre tal, tal, tal. Aqui embaixo, nessa caixinha aqui, eu tenho a pontuação que eu quero colocar. Observe que para mim aqui está em ordem decrescente. Então, ó, eu vou colocar 5. Título do nível. O aluno que tirou 5, ele teve excelência no meu seminário. Então, vou botar aqui, excelente. Descrição. Para ele ser excelente, o que ele tem que me apresentar no trabalho? Pesquisa bibliográfica, de acordo com o tema. Ele tem que ter tido uma boa gestão do tempo. Ele tem que ter permitido a participação dos seus colegas. Ele tem que ter apresentado material, tarará, tarará. Então, vamos lá, para frente. Isso aqui, o aluno já sabe que para ele tirar 5, ele tem que ter conseguido atingir a todos esses critérios. Isso aqui também é uma ferramenta de autoavaliação do aluno, porque ele já sabe que se ele não fez alguma coisa dessa aqui, ele não vai ter 5. Mas aí eu quero outros critérios. Venho aqui no ladinho, ó, no maisinho, e clico em mais. Então, vamos lá. Para o aluno tirar
4 e ele fazer um bom, muito bom, né? O nível dele é muito bom. Ele vai fazer todas essas coisas, aí você pode copiar e colar. Só que digamos o seguinte, que aqui é a pessoa que não teve uma boa gestão do tempo. Então, a pessoa tirou 4. Aí eu vou adicionando, colocando 3, aí é quem tirou bom, até chegar no 1, né? Então, vamos embora. Voltamos aqui, eu fiz um aqui, deixa eu descartar isso. Quer ver? Eu botei um mesmo, fiz um bonitinho aqui, ó. Gente, aqui. Coloquei até um seminário remoto. Aí aqui, como é que eu fiz? Observe que como eu já salvei, aparece aqui a rubrica, eu só tinha com um critério, então vou abrir aqui e mostrar para vocês. Aqui eu coloquei excelente e bom, eu poderia ir até chegar no 0, que não acredito que ninguém fique no 0, né? Mas até essa parte aqui. Então, é uma ferramenta para o próprio aluno se autoavaliar. Jane Peters tinha falado sobre como que a gente pode criar uma chamada, né? Uma frequência, uma presença. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a data, vamos dizer que hoje são 18, né? A data de hoje é 18. Aí é que você vai colocar para os seus alunos. E você vem aqui em tópico. Foi isso que a escola que eu trabalho fez, tá? Por isso que eu estou mostrando para vocês. E cria um tópico chamado diário mestre, ou chamada, ou frequência, e você vai colocando sempre dentro desse tópico, até ir aparecendo para eles. Cria atividade para mim, eles vão lá todo dia e marcam em entregue como devolvida a atividade, tá? Quem tá todo dia, né? Quem não tá, segue em frente, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Ah, outra coisa que a gente tem. Bom, fizemos essas atividades. Ah, gente, esqueci de falar uma coisa para vocês. Cadê? Vamos lá em criar atividade novo. Atividade. Vou botar um título qualquer aqui. Aqui, ó, quando você vem criar atividade, digamos que você não conseguiu terminar a atividade naquela hora, tá? Ah, faltou um vídeo, não consegui pesquisar um vídeo legal, ou não deu tempo mesmo de terminar, você pode vir aqui, salvar rascunho. Tá salvando lá. Aí, quando você vem aqui na sua turma, se você tiver adicionado tópico, você coloca aqui, você aparece aqui, tá? E você pode depois continuar escrevendo. Só aparece para você, professor, e para os seus colegas professores, coordenadores pedagógicos e diretores que compartilham a turma com você. Com você nunca. Você não quer mais isso igual eu não quero? Vem aqui e apaga. Eu não vou excluir tudo agora não, senão vai demorar muito. Aí, vamos aqui. Aqui em cima a gente tem o seguinte, a gente tem um Meet, um linkzinho que leva direto para o Meet. Isso aqui é novidade do Classroom, tá? Você pode gerar um link para fazer uma videochamada com seus alunos, uma videoaula com seus alunos naquele exato momento. Gera o link aqui, todos eles vão receber, e você pode fazer naquele momento. Google Agenda. Aparece aqui a agenda da minha turma 2001. 1001, aliás. Ao invés de eu ir lá naqueles tópicos recentes, eu posso pegar e ver a agenda deles aqui. Só um minuto que a minha internet agora resolveu ficar ruim. Olha lá, apareceu tudo. Todas as atividades que eles têm para ser feitas, só que aqui é o seguinte, não aparece só a minha, tá? Vai aparecer a de todo mundo. Está de frescura aqui. Vamos lá, março. Abril. Ok. Então, já viram aqui que aparece, né?
A internet está uma benção. Pasta da minha turma no Google Drive. Todos os arquivos que foram compartilhados com essa turma, que sobem para o Drive, aparecem aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Gente, esse barulho é porque tem uma obra no apartamento embaixo do meu, tá? Aí, nossa, que delícia. A pessoa arrasta, fura, canta, aí Tô aparece... morrendo de inveja. Minha querida. Peraí. Vamos ver se vai abrir. Aqui. Apareceu. Aí aqui... Ó, tem todas as pessoas que podem compartilhar aqui no Drive e todas as atividades da turma que estão aqui nesse Drive. Tá? Então, a gente tem todas as atividades registradas aqui, aparecem tanto para mim como para os nossos alunos. O que mais que eu queria falar daqui? Já falei do tópico. Ó, tá vendo como que esse feed aqui está todo desorganizado? Eu, inclusive, desorganizei ele, porque a gente não colocou no tópico lá da disciplina da gente, tá? Agora eu quero fazer outra coisa com vocês para eu passar para a Jaqueline, que eu já estou me estendendo demais. Vamos aqui, vou selecionar uma atividade minha, que já tenha passado a data. Ah, não, essa turma aqui não dá. Quero fazer uma aqui com vocês, que tem. Ó, selecionei outra turma. Eu quero mostrar para vocês como que a gente extrai as notas das atividades. Deixa eu ver aqui. Biologia. A internet não está colaborando. Eu estou mexendo na matéria dos outros. Aí, ó. Cheguei nas minhas atividades. Vou vir aqui nas atividades entregues, clico nelas. Aí vai aparecer para mim aqui todos os alunos que entregaram. 22 entregues, 4 ainda não me entregaram. Aí eu venho nessa engrenagem. Posso fazer o download para o Excel, posso fazer para o planilhas do Google, mas posso também criar uma nova planilha, onde eu vou copiar todas as notas. Carlinha, então, tô aprendendo contigo. Oi? É a Jaque falando aqui, tô aprendendo contigo, amor. Olha só, a gente tem aqui, o que apareceu? Apareceu o nome dos alunos. Eu não sei se foi nessa turma ou se foi em outra que me perguntaram como que ia, se você não conseguisse na agenda chamar os alunos para o Hangout Meet, se teria que digitar todos os e-mails. Não, não tem. Aqui tem todos os e-mails, você seleciona a coluna, copia e cola e joga lá, tá? Aqui, a gente tem as nossas atividades. Gente, que ódio dessa internet. Carla, Oi. deixa eu aproveitar para te perguntar uma coisa aqui que eu não sei responder. A Feliciana perguntou se o diário mestre tem que ser criado diariamente. Você pode criar num dia só. Isso aí, gente, é a critério da escola, tá? Isso aí a gente não tem nenhuma instrução sobre isso, não. Mas o que eu, Carla, vejo e vi na minha outra escola?
você cria a planilha, todas as planilhas e vai programando a planilha para saiu a de hoje, a de amanhã. Não precisa todo dia botar, não. Faz todas e programa para sair, tá? Entendeu? Entendeu, Feliciano? Pode escrever aqui que eu estou te acompanhando no bate-papo. Pode escrever, isso. Okay. Aí aqui, ó, a gente tem todas as atividades. Por exemplo, a gente já tem aqui professores que deram nota valendo 100, que já tem a nota do aluno colocada aqui, tá? Então, já sai tudo prontinho, porque às vezes a gente pensa assim, como é que eu vou fazer para registrar isso no diário se o meu diário ainda não chegou, ou a minha aula foi interrompida antes do diário chegar? A nota a gente tem aqui, o próprio programa vai gerando, só tem uma desvantagem. Aqui tem exercício meu, tem exercício de matemática, tem exercício de física, tem exercício de todo mundo aqui. Então, você quer separado? Você vai pegar, vai exportar essa planilha, como eu te mostrei que faz lá na frente. Peraí, foi aqui? Foi. Ó, vai exportar a planilha, fazer o download dela, e vai ter um trabalho de tirar a coluna que não é da tua disciplina, tá? Mas a gente consegue, sim, sem ter que estar anotando tudo, sem ter que estar registrando tudo no papel, tá? A gente consegue fazer e ter no nosso computador. Quanto ao registro da chamada, aí é como a coordenação ou a direção achar mais conveniente, achar melhor, tá? Eu não vou mostrar aqui o da minha outra escola, porque eu não acho ético fazer isso, mostrar, até porque não é um padrão, eu não sei que orientação ela teve, não conheço a orientação, então não vou fazer isso, mas a gente tem como fazer sim e programar a atividade, tá? Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Interromper o compartilhamento de tela. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Alguma dúvida? Precisam que eu volte em alguma coisa? Aproveitar que eu estou com isso aqui aberto? E aí, se precisar, eu já volto. Não? Tranquilinho? Então tá. Qualquer coisa, vai anotando aí as dúvidas. No final, a gente vê o que está faltando. Tá bom? Vou passar para a Jaque agora. Jaque, pode assumir. Estou chegando, estou chegando. Boa tarde a todos. Eu sou a formadora Jaqueline. Vou complementar a fala efetiva e coerente e maravilhosa aí das minhas colegas. Coube a mim demonstrar alguns exemplos de utilização do Classroom. Eu atuo como professora num curso normal aqui da região, da minha região, e vou, então, estar demonstrando para vocês algumas coisas que eu tenho feito no Classroom enquanto professora, tá? Nesse momento, eu vou passar a compartilhar, vou tirar aqui o meu vídeo, já viram? Eu aqui com meu cabelo em transição, quase me enlouquecendo na quarentena. E vou passar para o compartilhamento de tela, também, eu prefiro a tela inteira nesse caso, também do meu Gmail particular. Então, vamos lá, que é onde eu tenho as minhas turmas. Tá dando para ver aí? Tá ótimo. Tá? Uhum. Então, aqui eu tenho para mostrar para vocês assim. Primeiro, a forma como eu planejo as aulas. Isso aqui, por exemplo, é uma das atividades, deixa eu ver qual delas aqui. Essa, vou na elaboração do resumo. Essa aqui, por exemplo, é uma das atividades que eu planejo, esse é o meu plano de aula, tá vendo? Tem aqui o nome da escola que eu trabalho, eu batizei de trilha de aprendizagem remota,
já deixando claro que não estamos tratando de educação EAD, o assunto. Eu montei esse modelo e é como tem dado certo. A gente faz, ao contrário do estado, as aulas síncronas, em tempo real. Na instituição que eu trabalho, nós temos o que nós chamamos de plantão de dúvida. Nele, nós utilizamos o Zoom, que no caso de vocês seria o Meet, e é para tirar as dúvidas, aí trabalhando mais o conceito de sala de aula invertida. Eu sinalizo para os alunos, eu tenho a listagem da turma copiada já, e toda aula eu dou uma atividade. E aqui eu sinalizo, até o momento da elaboração do plano de aula, de vermelho, quem não está com a atividade pronta. É uma forma deles estarem se organizando e ver que a gente está monitorando. Vem os objetivos da aula, o conteúdo, que está lá no Drive já, tudo bonitinho. E aqui veio a elaboração do resumo, que eu vou mostrar para vocês. Então, o que eu quis mostrar aqui, no planejamento, e ele também consta lá no Classroom, mas como lá a letra está pequenininha, parece pequenininha. Não, tá boa, a gente está enxergando. Então, tá tranquilo, ali. Porque está no meu PDF. Porque lá no Classroom está a mesma coisa, mas fica menorzinho. Aí, por isso que eu coloquei aqui. Então, eu coloco para o aluno passo a passo. A minha preocupação quando assumi a turma no ensino remoto é que o aluno passe a ter mais autonomia sobre os seus estudos. Então, o meu planejamento é desenhado para eles. Eu demorei muito para fazer os meus primeiros planejamentos, até encontrar uma forma de me colocar no lugar do aluno, para tentar entender como esse aluno vai lidar sem o meu comando presencial ali na atividade. Então, aqui é uma delas, tudo passo a passo. Esse resumo coletivamente em formulário indicado, sendo cada aluno responsável pela parte que ele é coberto. Vou explicar depois como é que eu faço isso, e a intenção. Termine o preenchimento dos seus nomes completos, porque, por incrível que pareça, é um detalhe que eles não fazem. Faremos o caminho inverso da pesquisa. Eles tinham feito uma pesquisa para mim anteriormente. No resumo, você vai registrar não mais que 3 parágrafos sobre os tópicos. Expliquei, mais sucinto. Revise seu registro assim que terminá-lo. Porque, anteriormente, no curso normal, e vocês têm isso também, a gente se dando conta que vem uns lixinhos para a gente, né, gente? Uns textos que parece que mal acabou de escrever, já mandou. Então, aquela orientação, olha, dá uma olhada no que vocês estão fazendo, revise seu registro assim que terminá-lo, está aberta a possibilidade de pesquisa em textos da internet, então, mostrando para o aluno que ele não precisa ficar preso no material dado pelo professor, porque aqui tinha uma apostila. Lembre-se de marcar a atividade como concluída assim que terminar sua parte do resumo. E então, aqui vem os grupos. Tudo bonitinho. Agora, eu vou mostrar isso lá no Google, 1402. Aprendizagem remota, resumo coletivo. Tá vendo que aqui aparece bem menorzinho as letras, né? É a mesma coisa que está lá no plano, eu transcrevo, esse plano eu baixo, eles recebem por e-mail, aliás, mentira. Tem a plataforma da escola, a gente posta na plataforma, eles têm que baixar lá, porque o Classroom é uma opção minha. Eu trabalho numa instituição privada, eu uso como professora. Então, aqui, o resumo coletivo, tá os trabalhos, né? E aqui está o resumo feito no Google Docs, que vocês também passarão pelo... Eu utilizo o Google Docs já há muito tempo neste modelo, mas a forma de avaliar eu mudei agora. Então, a gente tem aqui o nome das alunas. Este trabalho tem por objetivo o cumprimento da atividade. Então, eu já estou colocando aqui se atrela, porque depois eu comecei a me perder no meio das atividades, então eu já estou identificando. Fica uma dica aí, que eu dou atividade toda a aula. E aqui veio o planejamento. Observem que cada um tem o nome da aluna. Nesse caso, eu determinei, tá?
A Brenda ficou responsável pelo planejamento educacional, eles entraram, eles viram os nomes. A Yasmin pelo planejamento escolar, e assim sucessivamente ficou 2 tópicos para cada um. A Brenda tem mais uma aqui. Ó, Natália, mesmo eu tendo colocado nas orientações que era para completar o nome, tá aqui só o primeiro nome, que fui eu quem escrevi. Então, desatento. Vou descontar ponto, né? E aqui está o trabalho, feito coletivamente, aí, modalidades organizativas do trabalho pedagógico, do aula de didática. A Brenda apareceu aqui de novo como responsável. Então, cada uma tratou um tema de modalidades organizativas, que era um dos tópicos da aula, e um tema de planejamento de forma geral. Por que que eu fiz isso? Na verdade, é um único trabalho em que é dividido o assunto entre as alunas, então por isso que eu chamo de um resumo coletivo e colaborativo, porém, ao contrário do que nós fazíamos tradicionalmente, a nota não será igual para todos. É um trabalho coletivo, mas cada um tem a sua responsabilidade no trabalho, e eu deixo bem claro para as alunas, olha, não é para ninguém carregar o casco da tartaruga nas costas, não. Você está lá, responsável pela sua parte, você fará a sua parte. Quando eu der o trabalho por concluído, vocês vão ler o resumo que compõe o trabalho todo. Então, é uma forma de quebrar a tarefa para o aluno, porque eles têm atividades com todos os professores, então, a preocupação com a dosagem das atividades é importante. A intenção é que o aluno esteja em contato com o objeto de estudo, então ele vai lá, trata a parte dele e está feito. Quando eu vou avaliar isso aqui, a Brenda fez a parte dela, tudo bonitinho, tudo direitinho, ela vai receber a nota dela. Se a Yasmin não tivesse feito a parte dela, como há trabalhos que ainda não estão prontos, e outro trabalho anterior elas já tiveram experiência, quem não fez é 0. Quem fez ganha o seu ponto. Eu vou lá e complemento a parte de quem não fez, porque eu já tenho esse material, já tenho tudo. Eu mesma vou lá, faço, a título de complementar a informação para as outras lerem. Como no primeiro trabalho aconteceu isso, elas já estão sabendo. Então, todo mundo fez aqui. Esse é um exemplo, tá? Do trabalho aqui coletivamente. E nós temos o retorno. Aqui eu posso ver que nós ainda temos aqui 6 alunas que provavelmente não fizeram sua parte. Uma que está com uma dúvida, depois eu vejo. Se não fizerem, elas estão assumindo o risco sem prejudicar a aluna que fez. Nesse sentido, eu venho um pouco no conceito dos times que a gente trabalha em educação integral, do aluno ter responsabilidade, participar colaborativamente, a aprendizagem colaborativa, desenvolver o espírito de equipe, saber que a parte dele é importante para o todo, complementa uma informação para todos. Mas se ele não fizer, ninguém vai fazer por ele. Ele vai assumir aquela falha ali. E assim, acabo tentando me aproximar do conceito de personalização da aprendizagem, em que você conduz também a avaliação do aluno de acordo com que ele, com o grau de responsabilidade dele, né? Para uma outra turma, essa turma aqui é uma turma de sexta-feira, e caíram 2 feriados. Então, eu acoplei aqui as atividades para eles, inclusive fazendo uma pesquisa sobre isso com a turma. Que eu apaguei, mas eu perguntei até para eles, fazendo algo bem assim, colaborativo. Nessa aqui, eu não fiz junto. O mesmo trabalho, porém eu dei individualmente, louca, porque isso também para a gente, nós precisamos tentar minimizar as nossas ações nesse período.
A preocupação com dosagem de conteúdos é muito importante. Então, quando eu fui preparar outra aula, eu tinha uma quantidade insuficiente aqui ainda de trabalhos entregues. Eu já sabia que aquilo ia acumular se eu viesse com outro assunto. O que eu fiz? Ver a atividade. Na atividade seguinte, o que eu propus foi o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Melhora, né? Então, ó, nessa trilha de aprendizagem, vamos focar nossa atenção na importância da estruturação do trabalho docente. Então, eu dei um texto, após o texto base, aquelas que por algum motivo não conseguirem se apresentar no espaço dos comentários, não, perdão. Esse aqui eu fiz, eles falaram a respeito do texto. Não foi essa atividade, não. Vou comentar, perdi aqui no meio dela, gente, mas eu vou comentar o que eu fiz. Eu propus esse resumo aqui também, só que individualmente. Aí, na outra turma, o que eu fiz, daqui a pouco eu lembro e mostro, o que eu fiz foram 2 opções diferentes de trabalho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quem não conseguiu fazer a atividade, eu dei uma outra tarefa e dei a chance do aluno terminar. Não vou achar agora, né? 14 anos. Não é nessa. Perder um mínimo tempinho aqui para ver se eu acho. A gente não abre as coisas na hora, depois fica perdida. Não, depois eu mostro. Mas o que eu fiz? Resumindo essa mesma situação, como os alunos não tinham feito, para alguns eu falei, olha, para que todos cumpram o prazo do trabalho, na aula de amanhã, a aula de hoje vai ficar destinada para vocês terminarem o trabalho. Aqueles que já fizeram o trabalho, assistam o vídeo abaixo e coloquem as suas observações no comentário no Classroom. Então, e que depois todos iriam ler. E falei para aquelas outras, para a turma, que quem não tivesse feito, poderia depois ver o vídeo, num outro momento e tal, fazer a atividade, né? Então, quem estava ainda emperrado com o trabalho, ficou destinado a fazer o trabalho. Quem já tinha feito o trabalho não ficou à toa. Eu postei um vídeo sobre o assunto que a gente está estudando, planejamento, e eles assistiram um vídeo e fizeram lá o seu comentário. No dia seguinte, os trabalhos foram todos entregues no tempo, tá? Agora aqui, troca de ideias sobre aula. Nesse aqui, eu fiz uma atividade voltada também, buscando trabalhar com os alunos a problematização. Então, eu dei um texto base, que é sempre a apostila, está aqui o texto base, planejamento, aula 3. Eu tenho dividido também as apostilas por aula, né, com textos curtos, que não sejam muito cansativos a leitura, e está pronto e tal. Faça um comentário sobre a situação didática e justificação do professor docente que atua na sala de aula. Aí elas vieram fazendo aqui seus comentários. Sobre o tema, muito bem, tudo direitinho. Quando eu sentei para verificar a atividade, depois de algum tempo, o que eu fiz? Vamos ver aqui onde é que eu cheguei. Aqui. Olha bem a minha intervenção, né? Muito bem. Cite um exemplo de algo que pudesse deixar sua aula mais dinâmica. Eu desafiei, então, né? Para outra aluna. Com certeza, a utilização de recursos didáticos contribui com a motivação para aprender do aluno. Cite um recurso que você acharia interessante usar em sua aula.
vi a postagem de mais outra aluna. Todas as alunas tinham postado, de acordo com o que falaram. Muito bem por suas colocações, mas você sabe que todo planejamento corre o risco de uma intempérie, que resulta no fato de que ele não aconteça como planejado. Cite uma situação dessas, ou seja, quando que o planejamento pode não acontecer como a gente previa? Na sua opinião, de maneira geral, os professores têm conseguido dar aulas prazerosas e interessantes para os alunos? E essas alunas depois vieram e deram as suas respostas. Aqui, ó, algo que pode deixar a aula mais dinâmica, por exemplo, trabalhos em grupo, mesa de jogos. O que eu procurei fazer aqui? Elas vieram com um comentário de um texto pronto, de um texto copiado, de um texto colado, como é natural aos nossos alunos, Ctrl+C, Ctrl+V. Quando você vem com a problematização, você leva o seu aluno à reflexão. Essa pergunta, elas não contavam com ela. Foi uma pergunta específica dentro do que eles perguntaram, do que ela falou, da colocação que ela fez. Então, as respostas vieram mais naturais. Eu pude entender quem entendeu o quê, né? Fiz algumas correções e, inclusive, como é um curso normal, né? E a gente estuda sobre a didática, eu até coloquei aqui. Olá, meninas, parabéns, ótimos comentários. O que fiz com vocês agora é uma problematização. Guardem esse nome e observem se não eu desafiei uma reflexão um pouco mais aprofundada ao comentário que fizeram. Bom trabalho. Então, essa foi uma outra forma de estar acompanhando esses alunos. Tá? Aqui, copiando, aprendendo com o nosso curso, foi daqui que eu tirei a ideia da roda de conversa. Tudo explicadinho também, né? Publicar com base no texto do plano de aula, consulta a internet, vídeo, inclua um comentário abordando um ponto de vista sobre planejamento. Então, a primeira ação era publicar a respeito do assunto, uma colocação dele. Segundo, comentar. Em seguida, comente na postagem de pelo menos um colega da turma. Eu concordo com a sua colocação, meu ponto de vista, eu vejo de outra forma, ainda citei exemplos, que eles não estão acostumados a fazer isso, né? Acrescentando, enriquecendo, coloquei aqui o que poderia ser o comentário para o colega. E, por fim, concluir. Postou seu comentário? Comentou a postagem de alguém? Clique em marcar como concluída. O Classroom perguntará sobre anexos, desconsidere e apenas confirme a conclusão da atividade. Que é outra coisa que dá muita confusão para os alunos. Ah, mas ele não pede nada, como está feito aqui nos comentários, não tinha nada para fazer. Além do texto básico, elas tinham aqui um vídeo para assistir sobre planejamento. E então começou, a aluna fez a sua colocação, Tamires, a Eliane, que entrou logo depois, só tinha da Tamires para comentar, leu o que a Tamires fez, comentou, fez a colocação dela, e por aí foi, os alunos se posicionando, e ao comentar a colocação do colega, tendo uma interação diferente com o objeto de estudo. Depois, numa outra oportunidade, eu fiz o que eu chamei de roda de conversa sequenciada. Aí já foi da minha cabeça, já foi uma melhoria que eu trouxe, né? Deixa eu mostrar por aqui. Aqui, roda de conversa sequenciada. Elas já tinham vivido a experiência da roda de conversa, então, a gente vem aqui, a partir disso, na respectiva atividade, comente a respeito. Faça uma argumentação utilizando-se de uma breve citação sobre o tema avaliação da aprendizagem. Seja baseada numa frase do texto, uma pesquisa sobre tipo de avaliação, outra coisa. E aí, os passos, tudo desenhadinho, gente. Ainda assim, tem aluno que se confunde. Olha só. Leitura do texto indicado por todas as alunas. Uma das alunas, a aluna 1, iniciará a atividade registrando suas impressões sobre o texto lido, seguindo as orientações acima destacadas.
A aluna 2, no segundo comentário, começa comentando sobre a postagem da aluna 1 e termina fazendo sua argumentação sobre a avaliação. A aluna 3, terceiro comentário, começa comentando a postagem da aluna 2 e termina fazendo... E assim sucessivamente. Feito isso, marque a atividade como concluída. Quando nós vamos lá na atividade, à noite eu já terminei a aula com elas, plantão de dúvidas, que é de 40 minutos. Já veio uma aluna me colocar uma dúvida pelo WhatsApp. Aí eu já até esclareci aqui. Esclarecendo que cada aluna fará uma única postagem. Por quê? Porque na roda de conversa anterior era uma postagem para comentário, outra para colocação. Aqui já deixei claro. Uma postagem com 2 parágrafos, o primeiro comentando a mensagem anterior e o segundo fazendo a própria colocação sobre o estudo do caso. E assim foi. A Débora se colocou, veio a Josiane, concordou com a Débora e fez o comentário dela. Veio a Fernanda, concordou com a Josiane e fez a colocação dela. E assim sucessivamente, olha, sempre 2 parágrafos, deixando muito claro que a aluna fez um comentário, então ela interagiu com a colega no conteúdo e depois se posicionou a respeito do conteúdo. Foi uma atividade que eu também achei muito válida. Talvez eles entrem aqui só para cumprir o que eu pedi. Mas seja como for, esse aluno já interagiu pelo menos 2 vezes com esse conhecimento. Quando a gente estuda metalinguística e metacognição, ela nos coloca que o aluno, a gente tem ali a zona de memória, né, memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Quem estuda neurolinguística, metalinguística, essas coisas aí, sabe que quando você interage de 3 a 4 vezes com o objeto de conhecimento, a aprendizagem começa a se dar. Você começa a tirar aquele conteúdo da memória de curto prazo, passando para de médio a longo prazo. Os nossos alunos, em geral, eles estudam para a prova. Tem o hábito de estudar para a prova, estuda, faz a prova, pronto, acabou. Esqueceu. Prova, no outro dia, a gente também acontece muito isso, né? E quando você coloca o aluno em contato com conhecimento, e é essa minha tentativa junto às minhas turmas, provocar, sempre dou uma atividade, eu trabalho com eles de forma assíncrona, porque as minhas aulas não são em tempo real, então eu trago aquele plano de aula que eu mostrei para vocês, instrucional, eu procuro fazê-lo de forma mais autoinstrucional possível, dando autonomia para o aluno, e aí tiro as dúvidas do nosso plantão, segundo a orientação da minha escola, que é uma escola privada, e aqui tem a organização da sala, utilizando os tópicos, como as meninas demonstraram aí para vocês, fica tudo muito organizadinho. Esse aqui também foi um trabalho coletivo, feito daquele formato, então facilita para a gente, quando a gente faz os trabalhos, e se eu achei o melhor caminho, aquela forma como eu mostrei, responsabilizando cada um por sua parte, e deixando claro isso. Aí vem aqui as atividades, né? Tudo de agora, a gente está entrando nessa semana, nós estamos na semana de avaliação. E aí, a avaliação é um outro ponto que a gente conta aí com os formulários a nosso favor. A gente tem uma outra forma de avaliação. A conclusão que eu chego é que não dá para a gente trabalhar. Enquanto eu vou falando, eu vou tentando achar a tal da outra atividade que eu estou encasqueada com ela. Enquanto a gente precisa entender que não dá para trabalhar a aprendizagem remota. Jaqueline, desculpa te atrapalhar, mas dá uma olhada na bateria do teu computador, eu acho que está acabando. Porque apareceu
porque apareceu na tela bateria com tracinho vermelho, eu não tenho certeza. Eu não conheço sua máquina. E às vezes a gente está falando e não presta, não dá para prestar atenção. Não dá para prestar atenção mesmo. Mas eu vou explicar por quê. Na verdade, eu estou com 2 computadores aqui ligados, aí deve ser do notebook, eu estou 2 vezes na sala. Bom, então desculpa te atrapalhar, mas é que eu vi... Ai, gente, será que eu não vou achar a Benditinha? Que tão bonitinha que ela estava. Atividade 6. Não vou achar ela aqui. Mas então, falando aqui eu já mostrei, então vou repassar o que eu mostrei para vocês, tá, gente? O que a gente teve aqui foi de contribuição minha, né? A roda de conversa online, que eles postavam 2 vezes. A roda de conversa sequenciada, que para a gente corrigir é muito mais fácil, como professor. Dou meio pontinho, cada vez que eles fazem as atividades, interagem com a atividade, é igual você. Aí já vem até quase o conceito de gamificação, que a gente também tem estudado. É como se você colocasse a estrelinha no caderno do aluno, de meio pontinho, daqui a pouco tem um pontão, né? Então, para quem fez, eu não supervalorizo a atividade, mas também não deixo de considerar quem fez, né? A gente teve aqui a troca de ideias sobre a aula, que elas se colocaram, e eu fiz aqui a problematização. Nós tivemos o resumo, que foi tratado de forma colaborativa, e aí eu demonstrei para vocês a forma como eu corrijo, responsabilizando cada uma. Ao final, o texto é coletivo, mas cada uma teve que se responsabilizar pela sua parte, e fiz o comentário aí da atividade que eu dei, que aqui eu dei o trabalho individualmente, eles não tinham tido tempo para fazer, e não estou achando aqui a minha segunda opção. Eu estou triste com isso, mas ela estava aqui em algum lugar. Vou saber qual. Bom, mas para a gente não se estender, espero que tenham sido, assim, alguns exemplos de atividades exitosas. O que eu tenho tentado fazer enquanto professora de aprendizagem, de ensino remoto agora? Eu coloco atividade em todas as minhas aulas no intuito de proporcionar ao aluno a interação com o conhecimento num outro momento que ele esteja mais tranquilo, eu dou os prazos, eu não tenho me preocupado muito, eu falo com eles, enquanto eu não corrigir a atividade, seu prazo está aberto. Eu marco um prazo, mas eu entendo assim, ainda não sentei para corrigir? Deixa o moleque fazer. A hora que eu encerro a atividade, eu coloco o aviso que a atividade foi encerrada. Olha, as atividades foram corrigidas, agora eu encerro. Pela própria data da nossa postagem, o aluno já tem noção de quanto tempo ele teve para fazer aquilo. Então, eu dou o prazo, assim, não me preocupo, a hora que eu sento para corrigir, eu explico para eles, não dá para fazer retrabalho. Mas porque a minha preocupação é o quê? Que a minha aula não seja só um plano de aula baixado no computador, que o aluno mal olha, finge que está estudando e eu fingindo que está dando aula. Porque, afinal de contas, a gente não está fingindo, não. A gente está trabalhando pra caramba, a gente está quebrando a cabeça, a gente está se reinventando. Eu quero o resultado disso. E qual é o resultado para a nossa prática? A aprendizagem. E a gente ter consciência. Nem sempre ensino é sinônimo de aprendizagem. O ensinar eu ensino. Eu sento aqui, eu faço minha parte, eu dou minha aula, meu plano de aula está pronto aqui. Se o moleque não está tomando conta da vida dele, o problema já não é meu, o problema é nosso. Nós somos gestores da aprendizagem desse aluno, então a gente tem que encontrar uma forma de engajar esse aluno. As aulas assíncronas, elas correm todo esse risco da conexão da internet às vezes não estar boa, da rotina da família, tem muito pai, tem muita mãe trabalhando em home office, mesmo que tenha uma boa condição, o computador está preso, atrapalha. Então, eu encontrei nesse modelo de plano de aula autoinstrucional, né, a possibilidade de ajudá-los a organizar o seu estudo e garantir que em algum momento eles sentem e realizem as atividades.
né? Outra coisa que nos ajuda muito também são os formulários, que vocês também já aprenderam. Quando eu não dou alguma coisa para ser feito aqui no planejamento e fixação. Quando eu não dou alguma coisa para ser feito ali mesmo no campo dos comentários, algo breve, porque a gente também é muita coisa para corrigir. Eu estou com só 3 turmas, já estou acabada, para dar conta de 3. Tem gente que tem 12, tem gente que tem 6, né? O Google Forms, vocês já viram que ele corrige para a gente, né? Bonitinho. Então, tá aqui, terminei aquela aula daquele dia, fiz aqui uma revisão, 5 questõezinhas para o meu aluno, uma eu dei para escrever, dei uma lidinha lá sobre projetos didáticos, e pronto, e está feito. E lá eu vou ter a resposta, agora eu não estou no Drive, não tenho como estar mostrando. Mas eu coloco o meu aluno, eu mostro, em algum momento ele sentou, ele teve que pensar no que eu dei para ele. Ele sentou, ele fez um formulário, ele sentou, ele fez um comentário. Aquele momento ele teve que interagir com o objeto de estudo. E é essa a minha preocupação, manter o meu aluno em algum momento. Não precisa ser atividades muito longas, porque as atividades longas, depois, a gente tem que cuidar delas. Por quê? O que eu comecei a perceber nas minhas alunas? Que as minhas interações, quando o professor se responsabiliza, quando as alunas entram e veem que a gente faz isso aqui, que a gente dá o retorno da atividade, né? Que vai começar aqui embaixo, ó. Se é que eu corrigi a aula. Eu entro para corrigir, esse aqui foi sobre avaliação. Então, elas falaram sobre avaliação, eu fui destacando tópicos, né? Parabéns pelo retorno, comentário bem embasado e tal. Destaco a diferenciação que você fez em relação aos tipos de planejamento. Então, o aluno vê que você olhou para ele, você está de olho nele, você está monitorando, você não está jogando as coisas ao léu, você está junto nessa caminhada. Você está ali, ó, passando pelo deserto, de mão dada. Isso também ajuda no engajamento do aluno com a tua disciplina, com você. Por incrível que pareça, reforça a relação ensino-aprendizagem, a relação professor-aluno. Eu tenho me deparado com uma coisa muito interessante, que eu tenho, estranhamente, comentei isso no nosso curso, eu tenho notado interação com alunos mais aqui do que em sala de aula. Eu tenho aluno que na sala de aula não abre a boca. E aqui, eles estão tão acostumados com esse instrumento, né, com o celular, é uma coisa tão mais próxima deles, que ali mesmo ele abriu o Google, tem um negócio lá da professora, ele vem e fala com você. Então, eu tenho observado a interação constante com os meus alunos, por essa plataforma que nós estamos tendo curso hoje, o Google Classroom. Então, que sejamos aqueles que passam pelo bosque e não veja apenas lenha para fogueira, né? Que a gente consiga aí criar na crise. A crise nos colocou nessa situação. A nossa missão como docente não para. O professor, quando fala, o artista tem que estar onde o povo está, né? Canta Milton Nascimento na sua canção, o professor tem que estar onde os alunos estão. Se agora os alunos não podem estar em sala de aula e nós também não, estejamos com ele na realidade dele, como ele pode estar, né? Ajudando ele nesse percurso. E é lógico que a gente tem desafios. Eu tenho alunas aqui, deixa eu ver se é nessa turma, não, outra. A Raislen, por exemplo, é uma aluna que mora na roça, mora em Rio Claro. Ela não está conseguindo acompanhar as coisas pelo Classroom. A gente vai ter as exceções à regra. Ela está aqui, ó, a Raislen. Ela está aqui, em cada turma eu tenho uma. O desafio ficar sextuplo. São 3 turmas com 3 meninas que estão fora. O que eu, como professora, tenho que fazer? Adaptar isso. Estou mandando pelo WhatsApp. Sabe como é que eles estão me mandando de volta? Acessa, vê a minha proposta, faz escrito numa folha e me manda a foto
igual esses dias a Naira me mandou, fez à mão, tirou foto e me mandou, porque tinha que economizar os dados. Então, ela printou a tela da atividade, respondeu muito calmamente ali na folha o que eu pedi, tirou a foto e me mandou. Falei, capricha na letra, hein, Naira? Mas é a forma como eu consigo estar perto dessa aluna. E estou atrasada com as minhas meninas do WhatsApp, mas me comprometi com elas. Eu vou fazer um planinho de estudo, colocar tudo bonitinho, mandar para elas irem fazendo e irem me mandando. Porque senão a gente também trabalha a exclusão nesse momento. E a gente precisa acolher, né? Está um momento muito difícil para todos nós, professores, alunos, a gente precisa ter calma, serenidade, fazer o que é possível. E eu assisti, terminando minha fala, e também algo que me acrescentou bastante, eu fiz um curso de ensino remoto com alguns professores bambambãs aí, na internet, tudo que é de grátis eu estou aproveitando, gente, para aprender. E ele falou uma coisa que eu achei bastante interessante, que a gente tem que zelar. Por que era tão importante que a educação não parasse? Porque a gente precisa zelar, primeiro, para que o aluno esteja em condições de estudo, em situação de estudo, e que não perca a aprendizagem, né? Que ele, deixa eu me colocar aqui na câmera agora, interromper meu compartilhamento, já que eu estou falando, que ele esteja em situação de aprendizagem, menos é mais. Aí esse professor coloca isso, foi um dos erros que eu cometi no início. Minhas primeiras atividades eram longas, extensas. Eu estou com atividade atrasada para corrigir, por quê? Porque fiz um carrilhão de coisa no início. Não é necessário isso. Tá? Então ele fala, menos é mais. Se você mantiver, se o seu aluno não perder a aprendizagem, o que ele ganhar vai ser lucro. Por quê? Se as aulas parassem, a gente perde, né, o jeito, a gente perde a manha, e teria queda de aprendizagem. Quando a gente voltar a esse quando a gente não sabe, ninguém sabe, é desconhecido, ia ser muito mais difícil chegar onde a gente estava, do que onde a gente se mantiver onde a gente está e ir avançando em pequenos passos. É lógico que o conteúdo não está sendo tocado na velocidade que estaria se a gente estivesse presencialmente, mas a gente está fazendo o nosso papel de educador, de mediador da aprendizagem, colocando esse aluno em condição de estudo, não perder a capacidade de metacognição, que é a capacidade de aprender, de aprendizagem. A metacognição está ali, ó, em exercício. E eu também, para achar que eu estou dando aula, outra coisa, a minha frequência é apurada, e a colega falou ali do diário de bordo, e eu já falo para você, eu apuro a minha frequência pelas atividades realizadas. Toda atividade que eu faço, quem fez, presença daquela aula, mesmo que faça 10 dias depois, o dia que eu for corrigir, está feita a atividade, ele interagiu com o conhecimento daquela aula, eu marco a presença. Quem não fez atividade, mesmo que tenha entrado comigo num outro momento, mas se está ali comigo, está no celular, se está ali comigo, tem muito aluno que está com a gente na aula e não está, né, gente? Vocês sabem também, que é tudo muito relativo. Então, eu vinculo a atividade à presença. Inclusive, em um dos meus planos de aula, eu coloquei exatamente isso, que a atividade era uma comprovação do vínculo do aluno com o objeto de estudo. Porque para mim não interessa se ele estar aqui, não estar, é uma coisa muito relativa. A gente tem capacidade de atenção diferenciada, essa pessoa já está falando muito, a gente já começa a dar uma viajada. A hora que você senta para fazer uma atividade diferente daquela aula, você traz, você resgata. Se você não prestou atenção, você vai sentir aquele desequilíbrio, mas a atividade está ali para ser feita. Então, o que eu sugiro a vocês? Um comentário que se faça da aula, que você propõe ao aluno, um seminário, igual a colega colocou ali, achei muito interessante, ainda não fiz, um trabalho coletivo, com a turma, que você não vai pesar para todo mundo, nem para você, que é muito mais fácil você corrigir 5 trabalhos e todos os alunos participaram, do que 29, como eu tenho na outra turma, eu fiz individual, louca, né? Para que você vai fazer isso com você agora?
nem por isso eu deixei. A turma que fez individualmente, tanto quanto a turma que fez coletivamente, em grupo, elas estão tratando o mesmo conteúdo, estão aprendendo da mesma forma, só que uma delas vai ser mais pesada para mim, foi mais pesado para o aluno que teve que fazer tudo sozinho, né? Então, eu deixo aqui essa reflexão para vocês, esses exemplos, espero que tenham sido bons, que tenham agregado alguma ideia, e agora eu encerro a minha fala, a gente vai abrir para comentários, inclusive, se alguém tiver uma prática exitosa com relação ao uso do Classroom, dá uma ideia para a gente, estamos tudo no mesmo barco, tudo desesperado, arranjando um jeito de sair dessa sãos e salvos. Foi um prazer. E, meninas, encerramos aqui, por aqui. E temos, o que temos agora? Bom, pessoal, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento? Só queria falar uma coisa que eu estava lendo aqui no chat, que Carlinha Lopes falou, que me perguntou se a atividade ela pode ser compartilhada de uma escola para outra, porque eu tenho 2 escolas. Pode, tá? Pode compartilhar de uma escola para outra, de uma turma para outra, de um ano para o outro, beleza? Gente, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Só para sinalizar que eu estou encerrando a gravação, para a gente abrir para as dúvidas, tá certo?